Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais uma conversa ao redor da Palavra de Deus, algo que realmente possa contribuir com a nossa fé, porque nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória, na imagem perfeita da Palavra, de acordo com a profecia. Essa graça bendita que tem sido derramada sobre nós, veja, essa graça que vem das promessas que Deus tem feito por nós. Quando nós tomamos a Santa Ceia, o pão sem fermento, o vinho, fazemos o lava-pés, nós estamos recordando o pacto, a promessa que Deus tem feito com a verdadeira igreja. Essa obra da graça não é nada que nós fizemos ou vamos fazer ou deixamos de fazer. Não, é apenas reconhecer a obra que já foi feita. A obra realizada através do Calvário, o sangue derramado, posteriormente a justificação pela fé, temos a lavagem da água pela palavra, depois temos o selo da promessa, que é o reino de Deus estabelecido em nosso coração através do Espírito Santo. E nesse tempo em que nós estamos vivendo esse tempo presente, veja, nós estamos vivendo debaixo de grandiosas promessas feitas para o povo de Deus. Veja, nesse tempo, no tempo do fim, no tempo do grão maduro, no tempo do arrebatamento da igreja, na era da pedra angular, na era do estabelecimento do reino messiânico. Quando o profeta referiu-se ao sétimo selo, ele aplicou Lucas 17, quando ele se referiu à vinda secreta de Jesus Cristo nesse tempo do fim. Veja, para cumprir a profecia, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Temos Apocalipse 10, o anjo forte descendo do céu com um livro aberto para trazer esse livro. Veja, esse livro nada mais é do que a arca. Veja, a palavra de Deus sendo restaurada ao seu verdadeiro lugar, que é dentro do templo, e esse templo é o nosso coração. Veja, a igreja do Deus vivo, o tabernáculo do Deus vivente. Veja, sobre este templo está a pedra de coroa, que é Jesus Cristo, e a arca, a palavra. Veja, a palavra velada, aquela palavra que estava outrora velada atrás de um véu, dentro de uma caixa, chamada arca. Veja, e isso era para mostrar que a palavra de Deus sempre esteve velada e sempre estará velada. E hoje ela não está mais velada em peles de animais, ela está velada em peles humanas. E esta arca hoje, o Espírito Santo, o poder vivificador, o trono de Deus, o maná escondido, a palavra escrita nas tábuas de coração. Veja, é ali onde, veja, está o verdadeiro trono de Deus nessa hora. Ali onde está aquilo que João viu em Apocalipse 4, cercado por 4 querubins. Veja, hoje estamos debaixo da influência da águia voando. Eu sei que tudo isso é uma linguagem que é muito elevada, mas é a linguagem da mensagem, é a linguagem do sétimo selo, é a linguagem dos 7 trovões, é a linguagem do sétimo selo. O mundo não me verá mais, disse ele, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Porque você só pode vê-lo agora pela fé. Ele está no mundo real, numa outra dimensão. Veja, e de lá ele está exercendo sua influência, mas ele também está em nosso coração, o Espírito Santo. São coisas que não se pode explicar, mas são reais, verdadeiras. O Espírito de Deus operando agora em nossos corações, nesse tempo da plenitude da palavra, da restauração completa da verdade da palavra. Veja, isso tudo está exemplificado no Velho Testamento, no livro de Samuel. Veja, Davi, um tipo de Cristo, trazendo a arca. Veja, a palavra velada, trazendo a arca para Jerusalém. Veja, o que é a igreja do Deus vivo? A Jerusalém celestial. Veja, a igreja do Novo Testamento é chamada de a Jerusalém celestial. Veja, a Assembleia dos Santos, a Universal Assembleia dos Santos, a Sião celestial. Veja, e ele a colocou numa tenda, mas agora essa tenda são corpos humanos. Por isso Apocalipse 10
aquele livro, a arca, vamos assim dizer, que estava outrora nos céus, desceu do céu. Esse livro agora, essa arca, essa palavra, esse poder vivificador, esse maná escondido, está dentro da verdadeira igreja. Por isso que João comeu o livro. Então em Lucas 17, verso 20, falando do sétimo selo, o Mombrano aplicou Lucas 17 mais que qualquer outra escritura para referir-se sobre os dias da vinda do Filho do Homem, o sétimo selo, o mistério selado, escondido. Veja, o Filho do Homem a quem Deus selou, a quem Deus velou, a quem Deus escondeu atrás de uma pele humana. Primeiro, no anjo de Malaquias 4, e agora em seu templo, que é a igreja. Quão frustrante, quanto desapontamento, como nós diríamos numa expressão coloquial, pessoas dando um tiro no pé, pessoas com espinho na sua própria carne, porque estão trabalhando para um reino humano, edificando o reino humano, defendendo homens, defendendo os seus líderes. Mas que liberdade tem a verdadeira igreja para estabelecer o reino de Deus, para trabalhar por Jesus, para edificar o reino de Deus, para exaltar somente a Jesus. A Ele seja a glória, a Ele é todo o poder, a Ele pertence o reino. Então disse o evangelista Lucas, representando o homem. Veja, são 4 animais, um leão, esse foi Mateus, o bezerro, esse foi Marcos, veja, animal de sacrifício. Por isso que Marcos 16 fala da cura divina através do sangue. Lucas, o homem, João, a águia. Guardando o livro de Atos dos Apóstolos, onde estava a arca, o Espírito Santo, dentro da igreja. E no mundo invisível, esses poderes sobrenaturais, a unção dos querubins ao redor do trono, conduzindo a arca por 2000 anos. Veja, a arca ainda está aqui na terra, dentro da igreja, dentro do tabernáculo. Num desses dias estará no céu, estacionada, porque terá terminado a obra do Evangelho. Que dia glorioso será esse, meus amados? Que dia bendito será esse? Aquele mar de vidro que João viu se transformará num mar de fogo e sangue na grande tribulação, aonde 144 mil e a Virgem Nécia terão que pagar com as suas próprias vidas. Mas a verdadeira igreja agora, debaixo da graça, veja, se alimentando desse poder invisível, se alimentando da glória da Shekinah. O mesmo Deus que veio a Abraão é o mesmo Deus que tem vindo a nós. Veja, e ali estava a arca, dentro de um tabernáculo, e Abraão foi além do véu para se alimentar do maná escondido. Abraão viveu no poder vivificador que transformou o corpo dele de Sara em ordem para trazer o filho da promessa. É o mesmo que está acontecendo conosco nesta hora, em ordem para trazer o filho da promessa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz assim, no versículo 20, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, veja, por isso Jesus disse, orem pedindo a Deus, venha a nós o teu reino. Veja, o reino de Deus, o estabelecimento do reino messiânico, a pedra de coroa, agora em nossos corações. Os reformadores não tiveram isso, mas a igreja ômega, ela tem o privilégio de receber a plenitude da palavra, porque ela está se transformando na palavra, porque ela tem a promessa, ela é predestinada. Veja, ela é o templo do Deus vivente, a arca tem que ser depositada dentro do templo, por isso a nuvem escondeu a glória de Deus. O Logos, veja, a palavra agora, Cristo mesmo, manifestado em carne humana, abrigando-se em nosso coração. Por isso ele mostrou o sinal messiânico de Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos do coração. Ali estava a palavra interpretada na vida do sétimo anjo para mostrar que não era um homem, era o reino messiânico, o Messias, Jesus Cristo, em seu corpo, em seu templo, que é a igreja. Então vejam,
sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Você não pode ter contato com esse mundo com seus olhos carnais, com seus olhos humanos. Somente há uma forma, os olhos da fé, o sexto sentido, para viver na presença da glória da Shekinah. Esse Jesus que está aqui em forma de Espírito Santo, seu corpo físico está na sétima dimensão, mas seu espírito está aqui embaixo. Eu não posso explicar isso, mas os dois são um só. Não são dois deuses, é um só. Uma parte está aqui, outra parte está lá, como marido e mulher, formando a unidade. Adão e Eva, Cristo e a igreja. A igreja agora é carne de sua carne, osso dos seus ossos. Então veja, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ponto, fica estabelecido então. Não podemos esperar uma coisa visível, mas é invisível, porém para isso você terá que ter seus olhos abertos, para ir além do visível, ir no mundo invisível, como Moisés olhou para o invisível e ele viu que um dia o Egito não existiria mais, mas que ele estaria na eternidade. Então ele pôde rejeitar tudo que o mundo, tudo que o Egito podia lhe dar, ele considerou como nada e considerou como grande valor carregar a vergonha de Cristo, amassar barro com seus irmãos. Mas hoje Moisés está na eternidade. Glória a Deus por isso. Veja, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Veja, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, a mesma luz do amanhecer é a mesma luz do entardecer. O mesmo Jesus que esteve aqui há 2000 anos é o mesmo que está aqui no tempo do fim, porém agora em forma glorificada. Veja, o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso pregou uma mensagem muito importante intitulada Cristo, o mistério de Deus revelado, falando do reino invisível que está aqui agora, liderando a igreja. Nós estamos trabalhando por esse reino, edificando esse reino, adorando esse Messias, que é o Espírito Santo, no nosso meio, que operou poderosamente na vida de William Branham e agora está operando na nossa vida, para terminar a obra do Evangelho. Glória a Deus por isso. Então, no parágrafo 523, 528, 529, para encerrar nossa conversa. Veja, portanto, é a palavra ou nada, isso é correto. Ele, a palavra. Como você sabe que é correto? Ele, a palavra, é vindicada. Não precisa discutir isso. Foi provada com sinais, maravilhas, com Hebreus 4:12, as mesmas evidências. Está provado que a palavra estava manifestada. Veja, está vendo? Ele, a palavra propriamente vindicada, é a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança. Ele é, veja, ele é propriamente identificado, vindicado pelo seu próprio Espírito, estando na própria igreja. Veja, a pessoa revelando-se em vindicação é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos, então, denominações têm perecido, mas a própria liderança, reconhecida no corpo por identificações pessoais, veja, identificando-se, prova a liderança para o corpo. Então nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada, isto é, Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Então nossa liderança é o reino. O reino de Deus está dentro de vós, disse a Bíblia. Jesus, o reino. Nós não somos uma denominação, nós pertencemos a um reino, é o reino, e o reino é a palavra de Deus feita espírito e vida em nossa própria vida, realizando cada promessa neste dia, como foi naquele dia quando a palavra e Deus eram um, e a palavra e Deus são um em sua igreja hoje, fazendo-a a liderança do corpo, que é redimido, para trazer a mensagem nesse último dia e ser levantado dentre os mortos na ressurreição, para voltar e restaurar novamente, como Adão e Eva, veja, marido e mulher, no princípio, no jardim do Éden, o tríplice
mistério de Deus, seu corpo, ó que coisa. Espero que a conversa tenha ajudado. Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário. Eu gosto de ler. Deus te abençoe. E até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.